Quando que a catálise do produto, seja primer, seja verniz, tem uma relação direta com a qualidade. Em pouquíssimas situações. Se tratando de verniz, por exemplo, tá? Vou trazer para vocês uma situação aqui do cotidiano. O cliente liga e pergunta, olha, eu preciso fazer uma pintura diferenciada, eu quero mais qualidade, é um cliente que tem um carro premium, eu quero dar uma atenção especial. Qual verniz eu uso? Eu uso um 2, um 5 ou um 4:1? Bom, de forma geral, eu normalmente indico o melhor verniz por questões de ser um verniz mais atualizado, de resinas mais nobres e que tenha uma performance que não tenha tanta interferência das intempéries. E isso sempre me tira fora daquilo que o mercado diz que é o ideal. 2:1 é o melhor verniz. Não, não é o melhor verniz. Muito pelo contrário hoje em dia. O que tem acontecido é que as indústrias de tinta, grande parte delas está levando a categoria de verniz 2:1 para uma categoria de verniz final parecido com o verniz bicomponente. Por quê? Porque a quantidade de diluente na composição do verniz, é um verniz que já tem uma viscosidade, digamos, baixa, aí acrescenta mais catalisador, 50%, e mais 30 a 50% de diluição, e o preço desse verniz vai lá embaixo. Logo, todo o produto de repintura automotiva que tem um preço muito baixo e que está numa categoria lá dita HS e numa catálise tipo 2:1, que eu estou falando para vocês, é questionável. Por quê? Porque o resultado final desse verniz lá, que é a camada seca desse verniz, provavelmente ela vai estar muito próxima de um verniz 5:1 HS pronto para uso, de um verniz até 8:1. Depende da aplicação, fica muito próximo. Não dá para você associar catálise à qualidade. Assim como você não pode perder aquela percepção natural das coisas de que um produto muito barato vai entregar muita qualidade. É normal. Veja no seu dia a dia e você vai ver que muitas vezes a tua escolha não é pelo preço, e sim pela qualidade nas outras coisas que tangem a tua vida, que não são só repintura. Nesse caso desse cliente, o que eu acabei recomendando para ele foi um verniz que tem uma resina bem mais atualizada. E é um verniz que sofre menos com as intempéries. Então ele vai pintar, e ele não tem uma cabine de pintura, tá? Ele vai pintar numa sala de pintura, que não é um ambiente que é 100% controlado. E o que ele vai sofrer lá nessa situação de aplicação normal do dia a dia dele, como é de grande parte das oficinas que não tem uma cabine de pintura, por exemplo? Ele vai ter estar muito mais sujeito à contaminação, ele vai estar muito mais sujeito à variação de umidade e muito mais sujeito à contaminação, que é a sujeirinha que vai cair no verniz. Então, logo, se você quer fazer uma boa pintura e não correr risco de estar sujeito a essas três situações que eu acabei de falar para você, o bom é você trabalhar com um verniz que proporcione a menor quantidade de demãos possível. Não vai atrás de quem manda você aplicar 3 demãos e depois você tira tudo na lixa. Isso não funciona, verniz não foi feito para ser lixado. O que a gente recomenda para você, o que eu recomendo para você, é que você use um verniz que proporcione a menor quantidade possível de camadas, de aplicações. Então pega o exemplo deste cliente lá. Ele vai pintar o carro do cliente dele, vai usar um verniz que vai proporcionar ele aplicar apenas uma demão. Por quê? Primeiro, o verniz proporciona isso, porque como ele tem uma qualidade de resina muito resistente, uma resina muito atual, não vai carga de diluente, simplesmente ele vai catalisar, ele é um 4:1, só catalisado, sem diluição. Esse verniz por si só já vai entregar para ele muita resistência mecânica e resistência química. A viscosidade do verniz vai estar muito uniforme, porque ele não vai ficar naquela variação de mais diluente e menos diluente. Logo, se ele fizer uma aplicação úmida, esse verniz vai ter um alastramento muito bom, o que vai melhorar a definição da imagem e retenção de brilho do verniz. Como ele vai aplicar o mínimo de demão possível, no caso lá, uma passada só de verniz bem molhada, toda a contaminação que tiver na sala de pintura dele que cair sobre o verniz vai ser fácil de ser removida. Ele vai raspar a sujeirinha, depois ir fazer um polimento localizado, ou se quiser passar a máquina também em toda a peça que ele pintar, não vai ter problema nenhum. Outro fator importante, que no caso dele vai ser muito relevante, é o tempo de secagem. Esse verniz que eu passei para ele vai proporcionar com que ele tenha um tempo de secagem bem mais reduzido. Então quer dizer que do final da aplicação até que comecem a ter aquele problema de contaminação no ar, ali em 3, 4 minutos, que é onde está a maior concentração de poeira junto com o overspray, esse verniz já vai estar livre de pó, ou seja, ele já vai estar caindo a sujeirinha e ela não vai impregnar no verniz, ela vai ficar bem superficial caso aconteça de ter essa sujeirinha. Então com isso eu concluo para você, se você não tem uma cabine de pintura, se você não tem um ambiente 100% controlado, não deixa de usar a tecnologia a teu favor. Busca um produto, eu vou deixar no descritivo aqui o verniz para você, busque um produto que te proporcione você ficar livre de todas as variáveis que podem interferir, como umidade, e esse verniz que eu estou falando ele tem isso, ele vai te proporcionar menor chance de olho de peixe, porque ele já é aditivado para você não ter essa perda, por assim dizer, quando aparecer algum contaminante na peça, e também vai ter uma qualidade extraordinária no sentido de você ter muita retenção de brilho, bastante resistência química e por mais que os críticos digam vai ficar com a micragem muito fina,
vai ficar com a micragem próxima de uma micragem de pintura original e com uma dureza muito próxima também, o que garante que você não vai ter problema na hora de fazer alguma raspadinha, algum polimento desse verniz furado. A dica que eu dei para ele foi essa, espero que também sirva para você, tá bom? Faça bom uso dessa informação.